que a luz do nosso querido Mestre possa nos iluminar, clareando os nossos pensamentos, para que nós possamos estar aqui falando desses ensinamentos que o Emmanuel nos traz de uma forma tão tranquila, tão suave, né? Que isso possa nos acalentar, nos auxiliar no nosso processo de crescimento. A minha esposa fez a apresentação na semana passada do capítulo 70, o ser espírita. Né? E agora nós vamos, de uma certa forma, inserir o ser espírita na sociedade, né? Ou seja, qual seria o comportamento do espírita na sociedade. O estudo do livro da Esperança fazendo uma reflexão em cima de duas frases. Uma ele tira das falas de Jesus e a outra ele tira do Evangelho segundo o Espiritismo. João nos fala: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, João faz essa citação dessa fala de Jesus. Né? Então, ele mostra aqui a importância do nosso comportamento, da nossa forma de agir, né? E o resultado que a gente tem com essa mudança, com esse comportamento, vamos dizer assim, equilibrado, consciente, coerente. Né? Então, ele coloca aquele que tem os meus mandamentos, ou seja, a primeira coisa, você tem que ter conhecimento. Né? Então, para você conhecer os mandamentos de Jesus, aqui, em síntese, é o conhecimento, é o que Jesus veio nos trazer, então, esses ensinamentos que Jesus nos trouxe. Então, se você tem esse conhecimento, já que eu acho que é o que a maioria de nós, né, aqui na Terra hoje já temos, nós já temos muito conhecimento. A nossa dificuldade está exatamente na prática. Ele fala: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, o que seria essa colocação de Jesus ali, e os guarda? Então, não é você guardar dentro de você, não é você guardar aquele conhecimento só para você. Ele quer dizer aqui da ação, né, de você colocar esse conhecimento em prática. Né? E o que Jesus mais veio nos ensinar, né, é a lei do amor. Então, é esse comportamento nosso em todas as situações onde eu mostre amor, né, por mim mesmo e amor pelas pessoas que estão à minha volta. Então, se eu tenho conhecimento e se eu prego esse conhecimento que Jesus nos trouxe e coloco eles em prática na minha vida, em todas as instâncias, o que vai acontecer? Aí ele fala: e aquele que me ama, então, se você está fazendo isso, está colocando em prática o ensinamento de Jesus, quer dizer que você ama ele. Porque é muito difícil você colocar em prática algo que você vê alguém fazer e você não gosta daquela pessoa. Não, então você ama Jesus, você vê o Jesus como um ser realmente de luz. E se você ama ele, né, o que ele fala? Você também será amado de Deus, né, do nosso Pai, e ele fala: e eu o amarei e me manifestarei a ele. Olha só a comunhão que existe ali. Então, quando você está praticando as leis, né, o que Jesus nos trouxe, você se torna um instrumento, como se nós, né, e Jesus fôssemos um só, né, trabalhando pelo crescimento, pelo nosso crescimento e pelo crescimento de todos que estão à nossa volta. Né? Então, esse deve ser o nosso comportamento perante a sociedade, ou seja, em qualquer lugar que você vá, né, você tem, né, que buscar, né, desenvolver esse comportamento. Só que a gente sabe, não é fácil, né, mas esse é o nosso grande objetivo, esse é o nosso grande desejo. Né, e é isso que a doutrina espírita vem nos trazer, nos ensinar, né, nos explicar isso em detalhes, né, como essa lição que a gente está estudando hoje aqui vai falar um pouquinho sobre isso. Né. Depois Emmanuel tira uma outra colocação lá,
do Evangelho, que está no capítulo 20, né? E o capítulo 20 é bem interessante, com o capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Né? Então, quem são? Né? De acordo com o nosso conhecimento, nós somos os trabalhadores da última hora, ou seja, aqueles indivíduos que despertaram por último. Né? Então, nós somos esses trabalhadores. E lá no item 5, o tópico se chama Os Operários do Senhor. Né? Então, os trabalhadores do Senhor. Quem nos traz essa lição é, é o Espírito de verdade. Espírito de verdade que nos fala. Olha só, aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. Então, nós estamos vivendo aí esse momento agora de transição planetária, né? Essa fala aqui já é de muitos anos atrás, né? De mais de 150 anos atrás, e hoje nós estamos vivenciando muito do que ele coloca aqui nessa transformação da humanidade. Nós estamos vivendo isso. E aí nós estamos vendo as dificuldades que nós estamos vivendo. Hoje aqui nós temos aí várias transformações, né, climáticas, né, na natureza, a gente está passando por isso. Estamos vendo as doenças que estão surgindo aí que não existiam antes. Né, temos muitas evoluções em várias áreas. Então, um momento de grande transformação em todas as áreas. Né? E o que ele nos fala? Como é que vai ser esse nosso futuro? O que nos aguarda aí para frente? Então, vai depender dos nossos comportamentos. Então, nós já estamos recebendo conhecimento suficiente, né, para realmente fazer uma transformação muito grande nas nossas vidas, né, dentro das nossas famílias. Né, e essa é uma responsabilidade que cabe a cada um de nós. Né? Então, ele diz: ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse, sem outro móvel, senão a caridade. Então, nós estamos aí caminhando nessa direção. A maioria de nós ainda, né, somos ainda interesseiros. Nós ainda buscamos uma recompensa, né, por tudo que a gente faz. De bom, né, a gente quer ser reconhecido, quer ser valorizado, mas gradativamente, com a prática e com o nosso próprio amadurecimento espiritual, nós vamos chegar nesse ponto que a gente vai conseguir fazer, né, a caridade, estender esse sentimento de amor a todas as criaturas, realmente de uma forma natural, de uma forma bem tranquila. Né? Então, essas duas frases, elas são aquelas frases que vão chamar a nossa atenção, para nós fazermos uma reflexão dessas duas colocações, né, do Espírito de verdade e de Jesus, nos chamando a atenção sobre a nossa responsabilidade perante a sociedade. E Emmanuel agora começa a fazer algumas ponderações com cada um de nós, que eu acho bastante interessante. Espiritualidade superior não se compadece com insulamento. Olha só, nós todos, né, nós estamos vindo da ligação com a Igreja Católica, né, e era muito comum, né, era coisa até muito louvável quando as pessoas buscavam esse isolamento para buscar a sua elevação espiritual, né, o seu amor a Deus. Né? Então você tinha os conventos, os monastérios, né, uma série de formas de cultuar esses valores espirituais, né? Cultuar a Deus, né? Cultuar a Jesus. Né? Então as pessoas viviam ali em oração, em vibração. E hoje o que a espiritualidade está nos chamando a atenção? Né? Que esse não é o melhor caminho. Né? Não é o melhor caminho. O caminho, né, do isolamento, você se manter isolado. Então, se você reencarna aqui na Terra, a melhor forma de você crescer é você conviver com as outras pessoas. Porque quando você isola, você não vivencia as experiências necessárias para a sua transformação.
e você realmente não se conhece. Quando você fica isolado, você não sabe realmente quem você é. Por quê? Porque é no conviver é que nós vamos percebendo quem nós realmente somos. Quando alguém me desacata, quando alguém me agride, quando alguém me ofende, quando alguém mente para mim, qual vai ser a minha reação? Né? Eu se eu estou isolado, eu não estou sofrendo nenhum tipo de tribulação, né? Ou sofrendo bem menos tribulações. Então eu não vou ter condições de saber realmente qual vai ser o meu comportamento frente àquelas diversas situações. E quando eu estou convivendo com as pessoas, eu vou me percebendo. Me percebendo, eu posso ir trabalhando, eu posso ir fazendo as mudanças necessárias em mim, né? E essas mudanças em mim vão refletir nas pessoas à minha volta. E Emmanuel continua. Se o trabalho é a escola das almas, na esfera da evolução, o contato social é a pedra de toque a definir-lhes o grau de aproveitamento. Olha só a questão, mostrando aqui a importância do trabalho. Se o trabalho é a escola das almas na esfera da evolução, né? Então, o trabalho é primordial para o nosso processo evolutivo. O contato social é como nós vamos ser medidos. Quando ele fala pedra de toque, a pedra de toque é uma forma de mensurar, de medir, né? Então, qual que é realmente, o meu aproveitamento aqui nessa existência? Eu vou saber isso na medida em que eu estiver relacionando com as diversas pessoas e diversas situações. Então, eu vou me encontrar socialmente com pessoas de todo tipo. Eu vou me encontrar com pessoas calmas, tranquilas, meigas, agressivas, impacientes, intolerantes, né? Às vezes doentes, desequilibradas. Então, como é que vai ser o meu comportamento? Então, o meu comportamento frente a essas pessoas está sendo mensurado ali. Qual foi a minha reação? Opa, eu preciso trabalhar tal questão, né? Então, é ali, né, que eu estou sendo realmente avaliado. Né? E como é que nós estamos nos saindo nesse processo? Se a gente fosse parar agora e analisar, né, como é que eu estou me saindo, qual é o meu comportamento nos diversos locais que eu vou, como é que eu me comporto? Eu consigo me controlar? Eu sou uma pessoa que fica falando dos outros? Eu sou impaciente, intolerante, agressivo? Né? Eu sou calmo, tranquilo, ponderado? Escuto primeiro para depois responder? Então, esse é o nosso processo. Né? Por isso que o convívio social ele é essencial para o nosso crescimento. Né? E ele vai além. Virtude que não se reconheceu no cadinho da experiência, figura-se metal julgado precioso, cujo valor não foi auferido. Né? Então, a virtude que ela não reconheceu esse fogo, essa dificuldade, né, essa realidade da experiência prática, ela não tem valor real. Ela não tem um valor real. Por quê? É como se você como se fosse um metal, né? Que ele fala que um metal precioso que você não pesou, realmente você não mediu o valor dele. Então, que metal que é esse? Ele é precioso, mas é precioso como? Preciso saber se isso é precioso ou não. Como que eu vou fazer isso? Realmente é na prática. Então, quem é você na realidade? Qual é o seu nível espiritual? Se a gente perguntasse, né, agora para os irmãos que estão nos ouvindo aqui, né, qual o seu, como é que você se enxerga, como é que você se vê? Né, você já desenvolveu a paciência, a tolerância, né, nós estamos falando aqui das virtudes, paciência, tolerância, compreensão, aceitação. Né, como é que você está nesse quesito? Né? E como é que isso vai ser medido? Exatamente no seu embate, no seu relacionamento com as diversas pessoas e situação. Agora, se você fica isolado, isso não é possível. Né? Então, ele nos chama atenção para essa questão, dessa importância, né? E ele vai aprofundando essa questão. Né? Não é só isso, tem, claro, mais coisas. Talento proclamado sem utilidade geral assemelha-se, de algum modo, ao tesouro conservado em museu. Olha só o que ele já nos coloca aqui. Lá ele fala
da importância do relacionamento social para você perceber, né, como é que você está realmente, quem é você realmente. E aí ele mostra, você já se considera uma pessoa paciente, então por que você não está usando essa sua paciência, essa sua compreensão para ajudar as outras pessoas? Porque senão você tem um talento, né, uma virtude, você conseguiu desenvolver essa virtude, mas ela não está sendo utilizada em favor de ninguém. Né? Então é como ele coloca ali, é como um tesouro que você coloca lá no museu, não serve para ninguém, só serve para as pessoas ir lá e ver e falar, nossa, que bonito, naquele tempo isso teve o seu devido valor. Né? Mas está ali, parado, sem utilidade real. Então a gente tem que perceber, né, que a virtude real é aquela que é colocada em prática e em favor de toda a sociedade. Né? Então a gente vai estudando e vai percebendo que as coisas não são fáceis, não são simples. Né? Parece, né, que é fácil, mas não é. Na hora da gente vivenciar isso, a gente vê realmente a dificuldade que é. Ninguém panteteia aprimoramento espiritual à distância da tentação e da luta. Então, se você quer evoluir realmente, você quer se aprimorar, você tem que assumir as dificuldades. Né? E é na luta, no enfrentamento, e é na convivência ali com os nossos irmãos, né, é que a gente vai estar aprimorando esses nossos valores, né, e eliminando aqueles valores que já, né, não são mais necessários. As leis do universo, diligenciando a santificação das criaturas, não determinam que o mundo se converta em vale de mendicância e sofrimento, mas se espera que o planeta se eleve à condição de moradia da prosperidade e da segurança, para quantos lhe povoam as faixas de vida. Então ele está mostrando assim que o universo, né, todo conspira ao nosso favor, né, nos empurrando para a evolução. Então isso é uma coisa natural, só que a gente não quer. Por quê? Porque esse processo de evolução, ele passa exatamente pelas dificuldades. Você vai ter que enfrentar dificuldades, você vai ter que enfrentar uma série de contrariedades, né? E é nesse processo de contrariedade que você vai vivenciar, é que você vai estar evoluindo, né? E, ao mesmo tempo, você vai estar ajudando as pessoas à sua volta a evoluir. Se não, é o que ele disse ali, né? Se não, a gente vai converter o nosso meio, né? O nosso lar, o nosso local de trabalho, a nossa cidade, o nosso planeta, né, nesse local que ele colocou ali, de mendicância e sofrimento. Né? Porque as criaturas não querem acordar para a sua responsabilidade nesse processo de transformação, né, do planeta, porque ele nasce na nossa transformação. Não tem como, não existe mágica. Né? Então nós temos uma responsabilidade aí muito grande. Né? Então não tem como transferir essa responsabilidade, né, para os outros. Né? Ela é de cada um de nós. Todos somos chamados à edificação do progresso, com o dever de melhorarmos, colaborando na melhoria dos que nos cercam. Então, nós temos esse dever. Eu tenho que me melhorar, eu me melhorando, eu ajudo a todos que me cercam. Então, essa é uma responsabilidade de cada um de nós. E isso não é fácil. Né? A gente fala que é tranquilo, é fácil. Não. Nós espíritas somos criaturas doces, amáveis, maravilhosas lá dentro da casa espírita. Né? Mas quando a gente vai para a vida, a gente vai viver, cada um assumir a sua realidade, né? Como é que é as nossas relações interpessoais.
nossa convivência com os diversos membros da nossa família, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, como é que é lidar com todas essas questões, né? Tem uma, eu estava olhando aqui algumas historinhas do Chico, né, que o Chico, para mim, é um exemplo vivo, né? É uma pessoa que ele mostra as mesmas fragilidades que nós temos e como ele faz para superar essas dificuldades. Tem uma historinha dele, tirada aqui do livro Lindos Casos de Chico Xavier, esse livro que é bem interessante. Um ensinamento que ficou interessante, porque a gente está falando em trabalhar no bem, né? E a dificuldade que a gente encontra no nosso dia a dia de estar realmente implementando esse trabalho. E isso acontecia com o Chico. Então, o Chico, a gente tem ele como um espírito realmente bem mais evoluído do que a gente, mas ele também vivia essas dificuldades, ou seja, nós também temos o direito de viver isso, mas também temos que perceber que ele também venceu isso, superou isso, nós também podemos fazer isso, né? Olha como é que começa a lição. Um ensinamento que ficou. A luta ia acesa, né? Igual a nossa. Trabalhos, dificuldades, incompreensões. Chico, ao lado de José Xavier, perseverava. Uma noite, porém, experimentava enorme fadiga. Cansou, né? Isso não acontece com a gente. A gente está ali trabalhando, está ali se esforçando, está ali tentando, né, fazer tudo aquilo que a gente já sabe que deve fazer, a gente já tem conhecimento, mas tem hora que a gente cansa, né? Fala, por que eu tenho que fazer isso? Por que eu estou trazendo essas responsabilidades para mim? Ah, não, mas porque os outros não assumem cada um a sua parte, por que eu tenho que fazer tanto? Nós começamos ali, né, a sofrer com aquilo, né? E aí Chico estava vivendo isso, né? Então, com o conhecimento dele, com o nível espiritual dele, ele também vivia isso. E a hora da reunião, ele perguntava a si mesmo. Então, estava lá numa reunião, né, espiritual. Ele perguntava a si mesmo: valia a pena combater? Nós também não fazemos essas perguntas. Será que vale a pena eu fazer esse trabalho? Será que eu não, em vez de eu fazer esse trabalho, ou eu vou passear, eu vou sair, eu vou curtir, eu vou fazer outras coisas e vou largar essas minhas responsabilidades para lá, né? E Chico estava nessa. Valia a pena combater? Por que dedicar-se à mediunidade se Jesus já estivera no mundo e tudo ensinando, nada fora compreendido? Ou seja, Jesus veio aqui, passou a mensagem dele, ninguém entendeu bolufas do que ele falou e ainda crucificou o pobre coitado. E por que eu estou aqui perdendo tempo com isso? Eu falo, as pessoas também não compreendem, não me compreendem, me censuram, me criticam, não me apoiam. Estou cansado demais, muito trabalho para mim. Né? Então, isso nós todos vivemos. Né? Não seria melhor entregar ao nosso Senhor a terra com tudo o que pertence à vida dos homens? Então, vamos transferir para Jesus, né? Já que é a responsabilidade dele, né? Deixa com ele que faz, né? Aí foi então, né, que a mãezinha desencarnada recomendou-lhe que abrisse o Novo Testamento. Então a mãezinha dele pediu para ele abrir o Novo Testamento. Esse aqui é um hábito nosso, né, do meio espírita. Né? Quando a gente está com um problema, vamos lá abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, ver se sai alguma orientação, alguma mensagem para nós. Se não tem o Evangelho, vamos pegar a Bíblia, vamos abrir a Bíblia, vamos ver se sai ali alguma orientação que possa nos auxiliar. Né? E a mãezinha falou para ela, ó, já indicou até onde ele deveria abrir, né? Recomendou-lhe que abrisse o Novo Testamento, o que Chico fez pela primeira vez, esclarecendo-lhe que o Evangelho tem sempre uma resposta para nossas dúvidas. O filho abriu o código divino ao acaso, então ela não esclareceu, não, ela foi ao acaso, e leu no versículo 1 do capítulo 1 dos Atos dos Apóstolos. Então, lá nos Atos dos Apóstolos, que eu fui até pesquisar aqui quem que escreveu os Atos dos Apóstolos, e pelas minhas pesquisas foi Lucas, né? Olha só a frase que saiu para o Chico, né? No primeiro livro, ó Teófilo, relatei todas as coisas que Jesus começou a fazer
e ensinar. A entidade carinhosa, a mãe do Chico, acordando-o para o dever a cumprir, observou: reparou, meu filho? Pela narração dos apóstolos, ficamos sabendo que o Evangelho relata as maravilhas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Aprendamos a cooperar com ele, porque ainda estamos muito longe da conclusão do reino de Deus na terra, que nosso Senhor está construindo. E o ensinamento ficou exigindo meditação. Então, todos nós temos que meditar sobre essa questão. Então, o trabalho de Jesus, Jesus veio começar o trabalho. Então, quando a gente vê aquele trabalho que Jesus fez, foi exatamente isso, foi o início do trabalho dele. Depois disso, ele até nos falou que queria enviar para nós o Consolador prometido, né, que nós espíritas consideramos que o conhecimento, né, da doutrina espírita, que é o conhecimento, né, da lei de causa e efeito, das outras vidas, né, da reencarnação, que isso realmente nos consola, né, nos mostra que nós vamos ter outras oportunidades, nós não estamos aqui por acaso. Né? Então, todo esse conhecimento que Jesus nos trouxe, é exatamente para que a gente consiga fazer ou dar continuidade a esse trabalho que ele iniciou lá atrás. Né? Então, perante a sociedade, nós espíritas temos uma responsabilidade aí gigantesca, né? E que não tem como a gente fugir disso. Né? Você vai fugir nessa, mas tenha certeza que isso vai pesar muito mais na próxima, né? Então vamos seguindo aqui as reflexões de Emmanuel, né? Justo assim possas deter um diploma acadêmico, retendo prerrogativas de trabalho pela competência adquirida. No entanto, será crueldade nada fazer para que o próximo se desvencilhe da ignorância. Olha só. Então é justo você buscar crescer de todas as formas. Né? Então você buscar conhecimento, buscar cursos, buscar formação acadêmica. Nossa, isso é uma coisa maravilhosa. Mas o que você vai fazer com esse conhecimento? Você vai usar ele só no seu benefício? Né? Então, Emmanuel nos chama a atenção aí, né? Quantas pessoas estão buscando esse conhecimento que nós hoje temos, né? Então, nós temos essa responsabilidade de auxiliar esses irmãos. Natural, desfrutes, residência dotada de todos os recursos que te garantam a euforia pessoal, mas é contrário à razão te endeuses dentro dela, sem qualquer esforço para que os menos favorecidos disponham de abrigo conveniente. Então, mostrando aí, vá buscar as coisas materiais, você quer uma casa melhor, você quer uma residência, né, cheia de conforto, né, de novidades tecnológicas, o que for, vá atrás, busque. Em nenhum momento Cristo ou a doutrina espírita nos censura nesse aspecto. Mas, e além disso? Nós estamos também pensando, né, no conforto ou no que o outro está vivendo, nós estamos preocupados, estamos auxiliando de alguma forma. Então nós temos que rever isso, né? Estar sempre ali nos vigiando, né? Tá, eu vou fazer isso, mas eu também não posso esquecer aqueles que estão menos afortunados no momento. E eu também não sei o meu futuro, né? Hoje eu estou plantando e eu vou, né, colher realmente tudo que eu planto um dia, né? Então, vamos fazer um plantio coerente, equilibrado, né? E Emmanuel segue, né, com essa análise, né? Compreensível, guarneças à própria mesa com iguarias primorosas, que te satisfaçam a dieta exigente. Entretanto, é absurdo esperares que a fome alheia te bata à porta. Né? É perfeitamente aceitável que te vistas segundo os figurinos do tempo, manejando as peças de roupa
que supunhas aconselháveis à própria apresentação. Contudo, é estranho confiar vestuário em desuso ao domínio da traça, desconsiderando a nudez dos que tremem de frio. Então, ele vai pegando, né, os diversos aspectos das nossas vidas, né, casa, né, agora nossa alimentação, né, as roupas, né, que nós vestimos, ou seja, as coisas materiais que nós buscamos, né, analisar isso com carinho, com critério, com equilíbrio, né, buscar sim todos os seus sonhos, né, claro que nunca com desequilíbrio, né, mas com equilíbrio tudo nos é permitido, né? E também você está olhando as pessoas à sua volta, né? Usando, né? Então, se eu tenho que comer, pensar naqueles que também não têm. Se eu tenho que vestir, pensar também naqueles que não têm, né? Como nós estamos dizendo, é uma coisa que a gente vai fazendo gradativamente, né? Aos pouquinhos, mas aos pouquinhos nós vamos passando por esse processo de transformação. Não existe mágica. Ninguém quer que ninguém aqui vire anjo da noite para o dia, mas que perceba, né, que cada um de nós possa perceber a sua responsabilidade nesse processo, né, de transformação, tanto individual como planetário. Nós temos o hábito, né, de reclamar do governo, reclamar dos políticos, reclamar dos médicos, reclamar de tudo à nossa volta. Nós reclamamos. E o que nós estamos fazendo para mudar isso? Como é que nós estamos agindo? Será que nós não estamos agindo igual? Será que nós não estamos fazendo a mesma coisa? Então, se cada um começar a ter uma preocupação maior com as suas próprias responsabilidades, né, em utilizar o conhecimento que já tem e colocar ele em prática, em vez de ficar vigiando ou cobrando dos outros ou reclamando dos outros, nós já vamos estar fazendo aí uma coisa maravilhosa, uma coisa muito importante, né? E isso, né, é um trabalho social. Apoiemos o bem para que o bem nos apoie. Olha só, você quer o bem, né? Você quer receber o bem, você quer receber coisas boas, você quer receber saúde, você quer estar bem fisicamente, você quer ter uma boa condição financeira. Todo mundo quer essas coisas, mas o que você está fazendo realmente nesse sentido, né? Apoiemos o bem para que o bem nos apoie. Para isso, é preciso estender aos semelhantes os bens que nos felicitam. Repara a natureza, né, no sistema de doação permanente em que se expressa. O céu reparte a luz infinitamente. O solo descerra energias e riquezas sem conta. Fontes ofertam águas, árvores dão frutos. Então, o que eu posso fazer? O que eu tenho que fazer? Então, a primeira pergunta é o que eu desejo? O que eu desejo para mim? Então, eu quero estar bem, eu quero viver bem, eu quero viver em harmonia, eu quero viver em paz, em equilíbrio. Então, eu tenho que espalhar isso à minha volta, né? Que isso volta para mim. E isso é muito interessante. E tem uma outra historinha no Chico que eu vou tomar liberdade de contar, né? Uma experiência que ele passou que eu achei assim, que é muito interessante em cima do bem que ele estava fazendo. E uma situação difícil que ele viveu e como ele foi amparado nessa questão. Essa historinha, esses lindos casos do Chico, eu acho que assim, reforça, né, essas ideias. E a lição número 154, na curva do caminho. Então, olha bem, na curva do caminho. No escritório da Fazenda Modelo, quando datilografava uma relação para seu chefe e amigo, Dr. Darwin, Chico sentiu-se mal. Algo esquisito, inexplicável acontecia com ele. Fazia-o tremer, trazia-lhe tonteiras, apertava-lhe o coração, fazendo-o sentir até falta de ar.
Né? E às vezes isso acontece com a gente, né? Passa com um mal-estar, uma sensação ruim, né? Uma situação desagradável, né? E ele estava sentindo isso de uma forma intensa. Acabou o trabalho, pediu licença ao chefe e saiu. No caminho, o mal-estar aumentava. E na suposição de que ia morrer, olha só como é que chegou a essa dor, esse sofrimento dele. Ele achou que ele ia morrer. Né? Implorou o auxílio de Emanuel, que lhe diz: caminhe, caminhe, esforce-se um pouco, pois mais adiante, na curva do caminho, receberá o socorro. Olha só, não recebeu de prontidão, não. Caminhe, esforce-se, que logo ali na frente você vai receber a ajuda de que precisa. Mas a aflição perdurava, e Chico sentia que não chegaria em casa. Tornou a pedir o auxílio do seu bondoso guia, e este tornou a pedir-lhe que tivesse calma, que esperasse, pois alguns metros à frente receberia o remédio de que estava carecendo. Será que nós esperaríamos, como Chico aqui, teríamos essa paciência, essa tolerância? Será que nós jogaríamos tudo para cima? Né? E o caro médium, com muito esforço, caindo e levantando, conseguiu enfim chegar à curva do caminho, quase às portas da cidade. Então a coisa não era perto, não, era longe. Ao seu encontro veio uma senhora, trazendo na cabeça uma bacia cheia de roupas. Vendo o médium, alegrou-se, demorada e ternamente, dizendo-lhe: este abraço que lhe dou é por conta do bem que você me fez ontem. Olha o bem, nós estamos falando aqui. Este abraço é por conta do bem que você me fez ontem. Você me deu remédio para o corpo e para a alma, no passe e nos conselhos. Olha só, no passe e nos conselhos. Chico surpreendeu-se. Era outro. Seu sofrimento desaparecera. Não sentia mais nada. Estava bom de saúde outra vez. Recebera no abraço da irmã, tão cheia de reconhecimento pelo bem que lhe fizera na véspera, o remédio de que necessitava. A luz da gratidão afugentara a sombra de uma experimentação. No bem está a nossa defesa, o remédio para todos os nossos males. Olha aqui a questão. Então, no bem está, né, a solução para todos os nossos males. Né? E a gente não acredita nisso. Né? A gente casqueta ali nesse comportamento endurecido nosso e permanecemos aí uma vida inteira. Então, vamos mudar isso. Né? E trabalhar no bem, não é só, né, trabalhar fora, lá na sociedade. Começa dentro de casa, viu, gente? Dentro de casa, paciência com os que estão convivendo conosco, é compreensão, é tolerância, né? É buscar ajudar essas criaturas também no seu processo, né, de crescimento, né, de amadurecimento. Felicidade sozinha será, de certo, egoísmo consagrado. Toda vez que dividimos a própria felicidade com os outros, ela é devidamente aumentada. Retorna dos outros ao nosso coração, multiplicando a felicidade verdadeira dentro de nós. É o caso do Chico ali, né? Ele espalhava essa felicidade, esse amor, essa compreensão para as pessoas que estavam à volta dele. Né? Isso era a felicidade que ele vivia. Ele se sente muito bem fazendo isso. Né? E aí ele recebe isso de volta, né? Na hora que ele está num momento difícil, na hora que ele está numa crise, né? Qual a lição falou, né? No momento de experimentação, no momento de prova, né? Vem uma pessoa que ele estendeu a mão, que ele fez alguma coisa em prol, com o maior carinho do mundo, e dá um abraço nele. Que energia gostosa, né, gente? Que energia gostosa é a energia da gratidão, da verdadeira gratidão. Então a gente tem que colocar isso no nosso coração, né, que nós temos que semear coisas boas, semear o amor, semear a fraternidade, semear a compreensão em todos os ambientes que a gente vá, né, e que a luz, né, do Divino Mestre possa nos iluminar
e nos dar forças, né, para que a gente consiga realmente, né, agir desta forma. Tá? Quero agradecer aí a paciência, a tolerância de todos os irmãos, né? Agradecer as vibrações de carinho, né? E rogar aos nossos mentores que estão aqui conosco, nos auxiliando, que eles possam irradiar luz para todos vocês,